Então, convidaria o doutor Paulo da Silva Cirne fazer parte aqui da nossa mesa, por favor, doutor Paulo. O capitão Dalmoura, né, representante do 3º Batalhão Ambiental. Como é que está? Tudo bem? Presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, o Michel Oliveira, a quem nós entregamos a incumbência dessa audiência pública, né, uma vez recebido a solicitação do doutor Paulo. Convidamos o professor Major Jefferson Miguel da Silva, representando o CRPO e 3º Regimento de Polícia Montada. Convido também o Coronel João Darcy Gonçalves da Rosa, que representa o Executivo, né, que faça parte da mesa também. E registramos a presença aqui dos senhores vereadores Walendorf aqui, o Rufa presente, a vereadora professora Regina, professor Gringo, né? Ada Cristina e Inharã Carvalho também se faz presente aqui nesse momento. Então, desejo dar as boas-vindas às autoridades que compõem a nossa mesa e de imediato, como eu falei, né, nós abriremos essa audiência pública, né, e eu já transfiro a coordenação da audiência, como nós feito sempre, ao nosso vereador Michel, que é o presidente da comissão a que está pertinente essa reunião. Por favor, Michel, tu assume aqui então, e a partir daí é contigo. Doutor Paulo, nós vamos então fazer dessa maneira, atendendo aqui o... E... Michel, fica à vontade. Presidente Alberi, quero agradecer ao senhor pela oportunidade, pela designação também de Vossa Excelência, provocada pelo Ministério Público, dessa importante audiência pública, do qual eu cumprimento os meus parceiros de mesa aqui, já mencionados pelo protocolo. Também quero registrar e agradecer a presença do secretário Planejamento Giese Schneider, seja sempre bem-vindo a esta casa, o secretário e também vereador de Meio Ambiente, o secretário Rafael Colucci, estava aqui também, o secretário também de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, o secretário Jorges Oliveira, secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. Quero também registrar a presença do presidente do Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes, o Léo Duro, nosso amigo, está com o pequeno, com a família aí presente, muito bem, e demais amigas e amigos que se fazem presente, a doutora Tainá, também representando a Procuradoria-Geral do município, sinta-se cumprimentada. E é isso, acho que é importante a gente fazer esse debate, principalmente daqui possam sair os encaminhamentos para a solução dos problemas que viemos enfrentando, principalmente a comunidade, na região da Independência. Essa audiência pública, mais uma vez, foi provocada aqui pelo nosso Ministério Público, e eu gostaria já, doutor Paulo Cirne, de lhe passar a palavra também, para o senhor fazer um relato, e depois vou passar para os demais membros da mesa, depois abrimos para a fala da comunidade e, por último, dos vereadores, conforme a solicitação de cada um, e um tempo regulamentar daí para os vereadores, para a gente ser pontual e objetivo nessa reunião. Obrigado desde já, promotor. Tudo bem. Boa noite, vereador Michel, presidente dos trabalhos,
Boa noite aos demais vereadores e aos integrantes da mesa, todas as autoridades e pessoas aqui presentes. De uma forma muito objetiva, o Ministério Público observa esses problemas da Rua Independência, entendendo que eles não são normais. Que nós, autoridades aqui presentes, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, da Brigada Militar, do Ministério Público, nós não podemos entender isso como algo aceitável, que a gente fique olhando confortavelmente das nossas mesas de trabalho ou dos nossos sofás dentro das nossas residências. Nós precisamos mudar isso, porque se nós nada fizermos, a situação só vai se agravar cada dia mais. Nós não podemos mais usar a expressão a Rua Independência é uma rua de diversão noturna, sempre foi assim em Passo Fundo. Isso é mentira. Essa frase é ridícula, porque Passo Fundo, há 20 anos atrás, era uma outra cidade. Passo Fundo não tinha facção, Passo Fundo não tinha o índice de homicídios que tem hoje. Nós vamos ter, esse ano, certamente o maior índice de homicídios da história de Passo Fundo. Nós acabamos de fazer em Passo Fundo mais de 100 e tantos júris ano passado. Temos muitos para fazer ainda. A criminalidade de Passo Fundo aumenta a cada dia. E cada vez pior pelo tráfico de drogas, que está dentro da Rua Independência, assim como está em outros pontos da cidade. A Brigada Militar, que faz um trabalho com muito esforço, muitas vezes acompanhada pela Secretaria Municipal de Segurança, do Coronel Gonçalves, não tem estrutura e pessoal efetivo suficiente para fazer fiscalização de segunda a segunda, 24 horas por dia, mas principalmente das 7 da noite às 7 da manhã. Isso é impraticável. A Brigada Militar vai continuar trabalhando, junto com a SEG, junto com outros setores de fiscalização, mas dentro das suas forças. Então, se nós não podemos contar com uma fiscalização maior do que a que já temos hoje, o que nós estamos fazendo aqui hoje e o que nós podemos avançar? Nós precisamos pensar, em primeiro lugar, que a Rua Independência é a rua que concentra a maior quantidade de estabelecimentos que abrem à noite da cidade de Passo Fundo, dentro da região central. Nós temos uma quantidade absurda de estabelecimentos para praticamente 3 quadras, que começa na Rua Bento Gonçalves e termina na Rua Fagundes dos Reis. Isso tem que ser revisto, isso tem que ser repensado. Nós não podemos conceder alvarás para atividades de diversão noturna usando critérios que nós usávamos há 30 anos atrás. Nós não podemos analisar estabelecimentos que vão abrir para descumprir a lei que proíbe beber no espaço público. Porque se a loja é uma loja de conveniência e o maior problema da Independência é a perturbação do sossego e as pessoas bebendo no canteiro, nós damos alvará para uma loja de conveniência abrir e as pessoas comprarem a bebida e saírem para o canteiro, ouvir música a 130 decibéis e beber na rua. Ou seja, quem concede um alvará desses está colaborando com o descumprimento de uma lei municipal. Então a situação é muito grave. É fundamental que a Rua Independência seja planejada com análise técnica de estabelecimentos por metro quadrado e a finalidade deles. Nós temos que ver qual a capacidade de suporte da estrutura pública para receber estabelecimentos na Rua Independência. Ou seja, o estabelecimento vai ter quantas pessoas de capacidade, quantos veículos para aquele local, qual a possibilidade de estacionamento, som, vai ter música ao vivo, vai ter som ambiente, vai ter mesa na calçada. A rua tem que ser analisada como um todo, o alvará não pode ser individual. E, se necessário, nós temos que mudar a lei de estudo de impacto de vizinhança e obrigar estudo de impacto de vizinhança para a Rua Independência. Isso é perfeitamente legal e possível. Ou seja, nós temos que ter ações, porque tem estabelecimentos, e o Léo Duro representa eles aqui, que estão perdendo clientes. Tem muitas pessoas que não vão em estabelecimentos tradicionais da cidade, eu não vou dizer o nome, mas todos sabem, por medo. Por medo. Depois da meia-noite é um risco. É risco. É risco à vida. Já houve homicídio ali, nós estamos assistindo isso passivamente.
Nós temos que repensar essa rua, e não é difícil. Vamos analisar quantos estabelecimentos tem, vamos revisar alvarás, vamos suspender alvarás e cancelar alvarás se necessário. Porque nós temos que colocar ordem e lei naquela rua. O Ministério Público é parceiro para todas as ações, mas precisamos modificar a forma de pensar aquele trecho da cidade. E vão dizer, tem problema em outros lugares? Sim, tem. Com certeza tem. A promotoria sabe. Nós temos problemas em nomes de bares denunciados em todos os bairros da nossa cidade. Porém, a Rua Independência é diferente. A Rua Independência concentra muita gente. Isso, claro, se aplica também a um trecho da Benjamin Constant, mas ali nós não vemos esse tipo de baderna. A baderna se concentra na Independência pela quantidade de estabelecimentos que fazem com que as pessoas fiquem na rua. Como que um estabelecimento tem uma porta e 5 metros quadrados e consegue vender bebida alcoólica? Né? Então, algo está errado. E isso é inadmissível que continue assim. E a gente espera que nós possamos, a partir de hoje, vereador Michel, com o apoio da Câmara de Vereadores, sob o ponto de vista legal, repensar a legislação do estudo de impacto de vizinhança e com o apoio da Prefeitura, poder avançar. Avançar para rever essa situação, não é para curto prazo, infelizmente, mas nós temos que valorizar os bons comerciantes, nós temos que valorizar a nossa população que quer usar a Rua Independência, como sempre usou, como um ponto de diversão e um ponto tradicional da cidade, onde pessoas de fora da cidade querem vir conhecer. E, por último, nós temos que valorizar as pessoas que moram ali. Essas pessoas não podem continuar tendo perda patrimonial porque moram numa rua de baderna. E tem vários empreendimentos imobiliários se instalando ali, são vários, não é um nem dois, que vão ter extrema dificuldade de vender seus imóveis se nada for feito. Então, é uma questão econômica, é uma questão criminal, é uma questão ambiental que necessita da nossa atenção. Não consigo admitir que nós, todos juntos aqui, não possamos achar soluções. Eu trouxe algumas alternativas que o Ministério Público enxerga como fundamentais, mas é evidente que outras ações podem se juntar a essas propostas para que a gente tenha uma reversão desse quadro e que a rua torne a ser uma rua de diversão, uma rua como era há 15 ou 20 anos atrás. Esse é o objetivo da promotoria e eu espero que a gente tenha apoio aqui da Câmara de Vereadores, que precisamos de mais, do Poder Executivo e dos demais setores da sociedade. Obrigado, vereador Michel. Bem, obrigado, promotor Dr. Paulo Cirne, muito bem nas palavras. Vou passar agora aqui, acho que tenho só pegar o microfone aqui, representando o 3º Batalhão Ambiental, o capitão Dalmora, pode fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes, que compõem a mesa, ao vereador Michel, que está presidindo esse ato, ao promotor Paulo Cirne, que já fez uso da palavra, ao coronel Gonçalves, secretário municipal de Segurança Pública, grande parceiro nas operações que teve por iniciativa do Batalhão Ambiental, também o Major Jefferson, grande parceiro também nessas operações. E, nesse sentido, é importante se destacar que, como o Dr. Paulo mencionou, é um problema complexo, esse problema da independência. Mas, mais complexo que isso, é também o planejamento de como tratar esse problema. O Batalhão Ambiental, o 3º Batalhão Ambiental, já alerta para esse problema, desenvolveu uma operação específica contra a perturbação, trabalho cego alheio, chamada Hush Up. Ela teve start em abril deste ano, teve bons resultados e teve uma segunda edição agora no mês de julho, em que o batalhão ele não atuou sozinho. Para ter os resultados que teve, foi necessário a
a atuação conjunta de vários órgãos. Entre eles, podemos citar o Batalhão de Choque, Força Tática, Batalhão Rodoviário, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Núcleo de Fiscalização e Alvarás da Prefeitura. Para os senhores terem uma noção, em uma noite, sendo empregado cerca de 48 agentes, 15 veículos oficiais, em 12 horas de operação. Tivemos como resultados 4 termos circunstanciados por perturbação, 1 termo circunstanciado por desacato, 1 termo circunstanciado por posse de entorpecentes, 3 apreensões de equipamentos sonoros, 3 estabelecimentos interditados, 3 autos de infração municipal, 14 autos de infração de trânsito, sendo fiscalizado 81 veículos e cerca de 319 pessoas. Eu trago esses dados para os senhores terem uma noção de quão difícil é para um órgão atuar sozinho. Haja vista as suas limitações e competências, é necessário pensar e atuar em conjunto. Diante disso, trago esses resultados como reflexo dessa integração que há em Passo Fundo nos órgãos de segurança, principalmente com o órgão de segurança municipal e também com o regimento aqui de Passo Fundo. Mas não é só isso que o batalhão ambiental atende. Nós temos uma gama muito grande de demandas e atribuições. Mas, diante disso, buscamos sempre, através de um critério de proporcionalidade, buscar atender a todas as demandas. Julgo necessário também contextualizar o todo do nosso trabalho. Desde janeiro a agosto deste ano, especificamente nessas demandas de perturbação, nós tivemos cerca de 34 demandas do Ministério Público, 3 demandas do Poder Judiciário e 12 demandas da comunidade, totalizando 49 denúncias. Dessas denúncias desencadearam as operações, que teve o resultado que eu acabei de mencionar. Mas, tirando essas 49 denúncias e 3 operações, o Batalhão Ambiental ainda atuou de janeiro até a data de ontem, 29 de agosto, atuou em denúncias e fiscalizações, totalizando um total de 538 atendimentos. Eu quero trazer esses dados para fazer uma comparação da demanda com a nossa capacidade de atendimento. Atendendo 538 ocorrências, denúncias, fiscalizações, com 10 militares, que é o efetivo que nós compomos hoje, o grupo de Passo Fundo. Esse é um cenário até positivo, uma vez que em dezembro deste ano nós contávamos com 6 militares. Então, tivemos até um acréscimo de efetivo. Diante desse quadro de efetivo, ainda buscamos trazer resultados positivos para a comunidade, realizando operações. Mas, mais do que isso, gostaria de destacar aqui que, apesar de todos os entraves humanos, porque policiamento se faz com policiais, o batalhão, 3º Batalhão Ambiental, ele se coloca à disposição da comunidade, ele se coloca à disposição dos demais órgãos de segurança, do Ministério Público, do Poder Judiciário, como um parceiro para estar atuando nessas demandas. Deixo aqui o caminho aberto para qualquer entidade que julgue necessário realizar alguma operação nesse sentido em conjunto. 3º Batalhão Ambiental, ele é um apoiador dessa causa, ele sempre será um apoiador dessa causa para trazer ordem e sossego à comunidade de Passo Fundo. Muito obrigado. Obrigado, capitão Dalmora. Quero passar agora a palavra representando o CRPO e o 3º RPMON para o nosso major e agradecer, desejar também novamente a presença, major Jefferson Miguel da Silva. Por favor, a palavra é sua, major. Boa noite a todos, em especial vereador Michel, promotor Paulo Cirne, nosso secretário de Segurança, Coronel Gonçalves, capitão Dalmora, representando o batalhão
Ambiental de Passo Fundo, nossos vereadores que aqui se encontram, os demais secretários da Prefeitura Municipal e também a comunidade em geral. Já no início aqui da audiência, fui interpelado pelo jornalista me perguntando como que a Brigada via essas audiências públicas para tratar desse assunto. Acredito que a pergunta foi mais relacionada pelo fato que ontem nós também estávamos tratando de um assunto muito parecido, muito semelhante com esse, lá na casa do Dr. Paulo Cini, lá no Ministério Público. Então eu falei para ele com muita segurança que para a Brigada Militar é uma oportunidade de nós prestarmos contas das nossas ações, em especial nesse local, falar das nossas limitações, né, porque nós somos limitados, e a oportunidade de estar junto aqui com os demais poderes do Executivo Municipal, Poder Legislativo e outras autoridades aqui para falar sobre esse assunto, tentar achar uma solução. Como bem falado aqui pelos meus antecessores na fala, aqui é um problema complexo, mas há de ter uma solução. E espero que hoje a gente aqui consiga. A Brigada Militar, ela, nesses tantos anos, né, que a gente tem notícia que a Independência é uma rua que lá tem vários estabelecimentos comerciais, ela evoluiu no que se refere à quantidade de estabelecimento, de tipos de estabelecimento. Nesses tantos anos aí, a Brigada também evoluiu muito na parte de tecnologia. Contudo, no que se refere a servidores, né, recursos humanos, nós não tivemos a mesma evolução. Talvez, se nós voltássemos a 20 anos atrás, nós teríamos mais efetivo que nós temos hoje. Então, aí que eu falo na capacidade que a Brigada Militar não tem de estar todos os dias, de segunda a segunda, dando a atenção que merece aquele local, permanecendo 24 horas com policiamento. Então, essa é uma noção que todo mundo tem que ter, que não podemos esperar tão somente da Brigada Militar para resolver esse problema lá. Nós precisamos achar outros meios, né? Todo e qualquer forma que for encontrada, todo e qualquer mecanismo que for encontrado para que facilite a nossa fiscalização é muito importante, né? Se precisarmos mudar a legislação, estamos no local perfeito para isso, para discutir essas modificações, né? Aqui não tem outro local melhor que a Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores. Falo da nossa limitação, vou insistir um pouco nisso, porque o colega aqui, o capitão Dalmoro, há pouco falou que num único dia foi abordado 331 pessoas naquela operação. Para eu abordar todo esse tipo de, todo esse quantitativo de pessoas, eu não consigo fazer que aquela guarnição que os senhores estão acostumados a ver, o pessoal costuma chamar o Pedro e Paulo, né, os dois policiais militares numa guarnição. Eu não consigo fazer uma operação com 2 policiais militares. Eu preciso fazer uma movimentação, eu preciso criar uma estrutura. E a Brigada Militar, ela não vai conseguir fazer isso para cuidar, em especial, de perturbação do sossego público, da tranquilidade. Eu tendo um índice que foi falado pelo promotor público de crimes contra a pessoa, de homicídios, crimes relacionados a drogas, que a perturbação não tenha que merecer o nosso cuidado, mas eu acredito que esses outros crimes é o que nós vamos colocar muito mais esforços para resolver. Eu não consigo todos os dias fazer uma operação lá. No entanto, senhores, dentro do que eu falei da prestação de contas, nós já estamos fechando o mês de agosto. Se nós formos contabilizar quantos finais de semana teve até hoje, são 32 finais de semana. Nós atuamos em todos os finais de semana, mais algumas operações que foram feitas nas vésperas de feriados ou nos dias de feriados. Dos 32 finais de semana, nós fizemos 45 operações, junto com a Secretaria de Segurança Pública Municipal, através da Guarda Municipal, junto com o Batalhão Ambiental, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acho que é esse o nome, não de repente posso estar falhando aqui,
fazendo fiscalização, não só dos veículos, não só das pessoas, mas também dos bares, estabelecimentos comerciais, né? No que se refere à venda e consumo de bebida alcoólica na via pública, né? Também fiscalizamos em apoio os bares no que se refere a problemas de alvará, problemas junto ao PPCI, que o bombeiro nos acompanhou. Então, se demonstra que os órgãos de segurança, eles estão fazendo aquilo que é possível ser feito. Mas, como eu disse no início, nós temos um limite, né? Então, eu acho que é importante que o pessoal saiba que há necessidade de nós olharmos para a Rua Independência de uma forma diferente. Ontem tivemos uma audiência pública para tratar sobre a Praça Capitão Jovino, e da audiência pública saiu bons resultados. E eu acredito que é nesses momentos que a gente tem que começar a ter ideias e ações, né, para facilitar isso. Porque se nós simplesmente criarmos audiência pública para vir aqui falar dos problemas e não resolver através de ações, seja dos órgãos de segurança, seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo, quando assim pode, de nada adianta a audiência pública, né? Então fica aqui a minha fala. Após, podemos também esclarecer algum ponto que for levantado pela assistência, pelos vereadores, mas, volto a dizer, é um problema que a Brigada, né, em especial o regimento, que tem a responsabilidade territorial, tem em relação à independência. Eu acabei não falando das ocorrências que nós temos em relação à independência. 77% são no período noturno, entre 19 e 7 horas. Né? Nós tivemos 171 intervenções só na Rua Independência, entre a Rua Coronel Chicuta e a Benjamin Constantes, de janeiro a agosto, naquele local. Dessas 171 intervenções, 60 foram entre perturbação do sossego ou da tranquilidade, né? E nós temos a compreensão que não adianta nós nos desmotivar que a gente fez tudo isso aí e não mudou, porque essa é a nossa função, né? E nós vamos continuar, mas a gente volta a dizer, nós precisamos que os demais órgãos, né, a própria comunidade, o pessoal lá, do meu amigo lá, agora me fugiu o seu nome, o Cléo Duro, né, e é sempre parceiro, em todas as vezes que nós conversamos ali, ele sempre foi muito solícito, ele entende e compreende, e eu também compreendo que ele tem que, o comerciante, aquele bom comerciante ali, ele não pode ser penalizado pelos mal comerciantes. E então, da Brigada, seria isso a nossa posição até o momento. Muito obrigado, Major Jefferson, pelas palavras. E agora, para concluir a fala dos membros da mesa, passar a palavra, acho que o microfone, para o nosso secretário municipal de Segurança Pública, o senhor João Darcy Gonçalves. A palavra é sua, secretário. Obrigado, vereador. Saudar o vereador Michel, em seu nome saudar todos os vereadores e vereadoras. Doutor Alberi Grando, estava até aqui até pouco instante, nosso presidente da Câmara. Doutor Paulo Cirne, capitão Dalmor e Major Jefferson, meus colegas de farda. Quero também cumprimentar aqui meus colegas da Prefeitura, secretário Giese, Georges, doutora Tainá. Não vejo o Colucci aqui, eu acho que o Colucci deve estar dando entrevista, é um homem que dá muita entrevista, o Colucci. Meu amigo Léo Duro, representando aqui os empreendedores daquela região. E, antes de começar, eu gostaria de ver se na plateia nós temos outros representantes da Independência, da Rua Independência. Moradores não vêm, pois é. Mas independe dessa questão, doutor. Primeiro, eu acho que a gente deve fazer aqui uma colocação de que a Rua Independência, ela foi uma das primeiras ruas aqui do município de Passo Fundo, em que na administração passada houve um grande investimento de revitalização.
Ali nós mudamos a calçada de passeio, ali foi trocada a iluminação pública, foram feitos diversos serviços nesse sentido de revitalizar e deixar uma rua mais bonita, mais agregadora. A Rua Independência, nesse trecho, Major Jefferson, da Bento Gonçalves até a Rua Benjamin, ela é a rua que tem o maior número de equipamentos de monitoramento. Tá? Ou seja, naqueles 300, acho que dá 300 metros, né? Nós temos diversos pontos de monitoramento, nós temos equipamentos eletrônicos que fazem leitura de placa de OCR de veículos. Então, a questão da segurança preventiva que nós poderíamos fazer ali, a gente fez nesse sentido. Eu lembro que numa época, Leodoro, nós sugerimos aos empreendedores da Rua Independência de que eles fizessem uma parceria com a prefeitura e que eles colocassem monitoramento em seus respectivos estabelecimentos, na saída dele ou nas proximidades, para a gente poder saber quem entrava e quem saía, para eles mesmos ter o controle. E aí fizeram um trabalho de custos e isso não andou, né? Eu não vou falar aqui das operações, porque o Dalmoro já falou, o Jefferson já falou, e a gente está agregado, está junto, participando sempre, então acho que os vereadores e quem está aqui presente tem os números já. O doutor, meu amigo promotor, ele falou como um promotor deve falar mesmo, né? Eu não sei qual o instrumento jurídico, talvez a gente já até tenha esse instrumento jurídico para fazer algumas mudanças no sentido do que o senhor colocou aqui, em termos de emissão de alvará, de verificação de horários, de analisar o estabelecimento, se ele pode ou não pode se estabelecer naquele local. Talvez a doutora Tainá possa me elucidar depois exatamente se nós temos isso ou não temos. Mas essa pauta ela não termina aqui. Essa pauta, eu acho que eu sou o mais velho da mesa aqui, né? Com certeza, né? E também de atividade policial. E colocou muito bem aqui o promotor, Paulo, a Independência ela era diferente, ela não era como é agora. Ela era uma rua charmosa, as pessoas podiam, né, frequentar os bares tranquilamente, a gente podia caminhar na rua com tranquilidade, a qualquer hora do dia e da noite. Agora, recentemente ocorreram, e eu falo especificamente este ano, algumas ocorrências e que nos chamam a atenção, e com certeza chamou a atenção do Ministério Público. Nós tivemos 2 homicídios na Independência. 2 homicídios e 2 tentativas de homicídio. Nós tivemos um atropelamento na Rua Independência, mas eu não considero isso como algo de crime, porque a pessoa estava tão embriagada que ela deitou na avenida, talvez sob efeito de outro, né, produto químico, e passou uma pessoa ali e atropelou. Mas a pessoa já estava deitada, então a gente não pode elencar esse fato como um crime, alguma coisa de homicídio, né? Foi um fato em que a vítima ela mesma se colocou na via e aconteceu o incidente. Agora nós temos que tomar providências. As providências que nós estamos tomando hoje, e elas são frequentes, em termos de polícia, que é o remédio que nós temos hoje, é fazer as fiscalizações, fazer as abordagens, fazer as apreensões, fazer as prisões que nós fizemos. Ali foram retiradas armas de pessoas, armas de fogo, né? Mas a nossa comunidade ela é muito dinâmica, né? Nós temos uma dificuldade de distinguir um ponto do outro e de nós classificarmos as pessoas para frequentar e para se estabelecer em determinados pontos. E foi isso que o promotor colocou aqui de forma bem clara. Então, eu repito, nós temos que continuar essa pauta, debater essa pauta, né? Nós não vamos resolver ela de hoje para amanhã, isso aqui é uma conversa que nós temos que fazer com diversas pessoas, de repente envolver até outros órgãos, né, que eu não vejo aí outro órgão que a gente possa envolver, mas de repente nós podemos estender isso, aí fica de repente uma conversa que a gente pode ter em separado,
né, para que a gente consiga melhorar a situação que hoje nós vivemos na Rua Independência, né? E eu poderia aqui citar outros pontos da cidade. Eu acabei de dar uma entrevista agora lá para a TV Câmara e eu citei, né, que nós temos problemas em outros pontos, né? É lógico que hoje nós temos 3 pontos na cidade que eles estão se destacando nessas questões que nós estamos debatendo aqui hoje. E a Independência é um desses pontos. Mas eu quero dizer que, representando aqui a administração, o nosso prefeito é uma pessoa muito solícita nessa questão. Ele tem se colocado à disposição para ouvir e para tentar dar soluções aos problemas que chegam até o seu gabinete. Este, com certeza, é um problema que nós vamos demandar, estamos demandando, e aquilo que for possível nós encaminharmos para melhorar e solucionar a questão da independência, em termos de as questões administrativas, nós vamos adotar, nós vamos buscar e tentar adotar, né? Então, eu acho que seria essa a minha palavra. A gente se coloca à disposição, tanto eu como os demais secretários que estão presentes, né, representando aqui o Poder Executivo. Obrigado, secretário João Darcy. Quero, nesse momento, abrir a palavra para alguém do plenário, da plateia. Léo Duro, se quiser fazer o uso da palavra, pode pegar o microfone ali com o Francisco. E além do Léo, se mais algum dos secretários ou das pessoas que estão presentes quiser fazer uso da fala também. Pode falar, Léo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, falando aqui representando as empresas do ramo de alimentação e hospedagem aqui da cidade de Passo Fundo, e reitero, são as empresas corretas. Como o Major falou ali, são as empresas que estão cumprindo todos os seus deveres, que estão com seus alvarás em dias, investindo por vezes centenas de milhares de reais para estar em dias com seu alvará, para estar com o sistema de incêndio, ok, tudo certo. Eles estão vendo na Independência estabelecimentos que são interditados, por vezes interditados, e questão de 2 ou 3 horas depois, eles reabrem esses estabelecimentos, e o público esse que causa toda essa violência na via, volta a frequentar. Então é algo muito triste, e eu acho que a gente tem que ter muita cautela também quando se fala em fiscalização, Paulo, porque essas empresas elas estão sendo fiscalizadas. Como o pessoal da Brigada sabe, quando faz a fiscalização, eles passam por essas empresas que eu estou aqui representando. E todos estão em dia, mas o movimento decai drasticamente. Eles estão convivendo com isso há anos, que a violência vem aumentando, a gente percebe isso, né? O que eu venho pedir é uma cautela para eles não terem mais prejuízo na questão do movimento. A gente precisa agir de forma imediata para conseguir conter a violência naquela rua. E eu vou citar o que a gente teve naquela audiência lá na promotoria. Um outro empresário falou, acho importante os vereadores ouvirem isso, o empresário da Rua Independência, um daqueles que estão extremamente corretos. Ele disse para nós que há uns 2, 3 anos atrás estava acostumado a limpar cacos de vidro no final da noite, porque é responsabilidade do estabelecimento fazer a limpeza da rua, né? Ele estava acostumado a limpar os cacos de vidro. Hoje, nesse ano e no ano passado, eles estão limpando sangue, literalmente limpando sangue, tendo que passar de balde e vassoura, porque não é algo anormal alguém ser esfaqueado, ou acontecer uma briga que alguém saia sangrando, só que isso não é normal numa sociedade que a gente vive. Os proprietários de estabelecimentos não sabem para onde correr, porque o dinheiro da vida inteira deles está investido nos negócios que eles tocam, com as suas famílias ali. E hoje em dia eles não sabem se vão continuar tendo um movimento necessário para manter abertos esses estabelecimentos. Então eu peço uma cautela na questão do que vai ser decidido, se vai ser proposta alguma lei, como tinha dito, para limitar o número de pessoas dentro. Eu acho que o importante seria entender, desses estabelecimentos que foram fiscalizados e interditados, como que voltam tão rápido a funcionar? Porque no momento que um dos bons é fiscalizado e é interditado, ele tem uma dificuldade enorme a voltar a funcionar. Os corretos estão pagando pelos errados. E volto a dizer, a gente precisa disso com urgência. A gente não sabe quanto tempo vai aguentar. As empresas estão no limite. Mais alguém deseja fazer o uso da fala do plenário?
Ok? Bom, eu quero passar, antes de passar a palavra para os vereadores, só lembrar que essa reunião ela é promovida pela Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, da qual eu sou o presidente, o vereador Luizinho Weilandorf é o vice-presidente, e nós temos como membros a professora Regina e o vereador Altamiro e o vereador que não está presente, justificando a sua ausência, que é o vereador Leandro Rosso. Para legitimar a participação da comissão, eu vou priorizar a fala por ordem dos vereadores membros da comissão e depois vou abrir para os demais vereadores. Alguém dos vereadores da comissão deseja fazer o uso da fala, colegas? Pode ser no plenário ou pode ser no microfone. Até 3 minutos, vereador Luizinho. Daí nós já estamos acostumados aqui com o tempo. Os convidados, a gente... Boa noite a todos, cumprimentando a mesa, cumprimentando os vereadores também, o público aqui que está nos assistindo, aqui também pela TV Câmara, os secretários. Eu estava ouvindo atentamente a todos aí da mesa, e eu vi o rapaz aqui também, que é teu nome? Léo Duro, ouvindo ele aqui, e eu, na verdade, a gente fica sem saber muito o que fazer, né? Porque, de um lado, tem toda essa questão, e eu prestei muita atenção quando o Léo disse que o pessoal não está mais limpando caco de vidro, não está mais tirando garrafa, enfim, copo, mas sim limpando sangue em frente aos estabelecimentos. E aí a brigada, né, fala aqui os componentes da brigada, e eu acredito em tudo que eles falaram, fazem todas essas ações, entendeu, ali na Independência, enfim, no centro da cidade. Pelo outro lado, também tem a questão do comerciante que precisa vender, que precisa, né, vender seus produtos, então tem que entrar gente lá dentro, tem que comprar, enfim. Eu realmente me sinto, para dizer bem a verdade, meio sem saber para onde correr, né, porque tudo, nesse momento, está sendo feito. A fiscalização está sendo intensa, entendeu? E assim mesmo nós não conseguimos um resultado prático, que já teve muito, diga-se de passagem, viu, pessoal? A Independência, alguns anos atrás, e o doutor Paulo falou muito bem isso, era muito pior mesmo, né? E agora voltou toda essa discussão, e notei mesmo que mais violento até, diga-se de passagem. Então eu acho que o vereador Michel, que é nosso presidente, nós, como o representante do Executivo, o secretário falou, eu acho que nós temos ainda muitas discussões ainda, que essa primeira audiência pública eu acho que é importante, mas que nós possamos ir com a Câmara de Vereadores, o Poder Público, Brigada Militar, Ministério Público, poder achar ações rápidas que nós podemos ajudar esse pessoal ali da Independência. Também gostaria de complementar também o pessoal que mora ali, né, na Independência. Também eu acho que deveriam ter vindo mais alguém aqui, o secretário falou, para poder participar, para falar também dos seus anseios, enfim, todos os problemas que vem acontecendo, que seria importante. Vereador, eles têm medo. Tem medo. Por isso que eles não vêm. Tu veja, é uma situação difícil também, a gente sabe disso, né? Mas, enfim, eu acho que eu estou aqui para contribuir naquilo que for preciso, viu? Obrigado, vereador Weilandorf. Mais algum vereador da comissão para fazer? Vereadora Regina. Boa noite, presidente e os demais componentes da mesa. Esse é um tema que, de fato, ele é muito sensível, né? Em todos os sentidos. E que a gente vê que, o que eu sinto parece que a gente vai meio que empurrando ele, né? Entra ano, sai ano, as coisas continuam acontecendo, vai aumentando a gravidade das ocorrências, e ouvindo o relato dos senhores aqui fica muito claro isso, e a gente com muita dificuldade de deslumbrar um caminho, vereador Luizinho. Eu que sou da área da educação, eu acho que a gente tem aí um problema social, que é muito maior do que as ocorrências que acontecem nesta rua, que a cidade de Passo Fundo tem tanto carinho por ela, mas ao mesmo tempo vem se tornando um problema de tamanha grandeza que a gente tem dificuldade
de ver aí qual que é a perspectiva. Me parece que o caminho é um estudo técnico, eu acho que é desafiar os secretários que estão aqui hoje para nos ajudar nesse sentido de que a gente possa fazer uma projeção a curto, médio e longo prazo do que a gente quer, o que a gente sonha com esta rua, o que a gente quer desse espaço para a nossa cidade. Acho que a gente precisa de planejamento, e aí vejo o nosso secretário de planejamento aqui, que venha a humanizar esse espaço. Acho que esse é o grande desafio, né? Que a gente possa trabalhar de uma forma humanizadora a relação, sobretudo, dos nossos jovens com a Rua Independência, com a cidade de Passo Fundo. Eu não frequento a Rua Independência, não frequento ela à noite, frequento ela durante o dia, mas eu vejo no bairro também várias situações que a gente precisa, acaba ligando para a brigada, na mesma perspectiva de destruição do patrimônio público. Tem as nossas praças que a gente comemora quando elas são inauguradas, ficam lindas e dali a alguns dias elas estão totalmente destruídas pela utilização de substâncias, seja ela qual for, né? E a gente sabe que é isso. Me parece que o caminho é a gente pensar, assim, um estudo técnico, a gente ter um cronograma de reuniões com todos os interessados, Dr. Paulo Siner, e eu concordo plenamente com tudo que o senhor disse, que a gente tenha um cronograma e que a gente possa, se for o caso, avançar em legislações, vamos avançar em legislações. E aqui eu gostaria muito de ouvir o setor de alvarás, porque eu vejo facilidade para alguns, no entanto, para outros, muita dificuldade na liberação dos alvarás. Eu não estou questionando, queria entender mesmo como que se dá o processo de liberação dos alvarás. Será que não seria o momento de limitarmos naquele espaço, naquela região, o número de bares? Não estou dizendo que é para fechar os que tem, mas o que a gente pode fazer para, de fato, contribuir com essa discussão? Presidente, não tem uma solução, né? Não vejo, nesse momento, o encaminhamento. De repente, quem vivencia esta realidade, que está discutindo esse tema há mais tempo, possa nos ajudar a apontar caminhos, mas eu acho, sim, que perpassa por um estudo, por planejamento, mas eu acho que não dá para empurrar para debaixo do tapete. A gente tem que enfrentar o problema e achar soluções. Era isso, obrigada. Obrigado, vereadora Regina. Vereador Altamir. Boa noite, nosso presidente Michel em exercício, mesa diretora, público presente, público que nos assiste pelas redes sociais. Para mim, que sou novo na política e venho se deparando com essas situações, as pessoas também nos mandam mensagem, nos questionando qual é o nosso posicionamento. Quero trazer, assim, uma fala que, de repente, é totalmente diferente da pauta que a gente está discutindo agora, achando soluções alternativas para resolver esse problema que vem se arrastando, e a gente, pelo que está entendendo aqui novamente, não sabemos se vai ser resolvido. Mas essa minha fala, breve e rápida, foi referente a uma viagem que eu fiz lá para a cidade de Maringá. E visitando algumas secretarias lá, isso é uma fala construtiva. Nada de crítica à nossa administração ou secretários de forma alguma. É para nós se somar. E em algumas visitas lá, em reuniões com os secretários, teve uma pauta bem importante, que lá em Maringá, que é uma cidade modelo a nível Brasil, eles estavam com problemas do número crescente dos moradores de rua. Que nem coloquei aqui, é uma fala meio diferente da pauta que nós temos conversando aqui agora. Mas o interessante foi lá que o secretário
que estava nos atendendo lá, nos informou que isso ali para eles estava sendo muito preocupante na cidade e que no Brasil eles não tinham uma outra cidade para eles buscar algumas soluções. E aí o secretário, o prefeito, solicitou uma comissão que essa comissão viajou para a Colômbia. Não lembro exatamente qual é que foi a cidade da Colômbia, ela que tinha muito problema lá, isso e aquilo, e foi uma cidade que avançou nessa situação, né? E eles se dirigiram, se não me engano, foi para a Colômbia. Mas, enfim, o que eu quero sugerir? Que o que for preciso ser feito, tem que ser tomado iniciativas. De repente, vai trazer um pouquinho algumas situações prejudiciais a alguns comerciantes, mas vai resolver para os moradores. A questão da lei do sossego vai melhorar. Tem que ser tomada alguma medida. Alguma coisa tem que ser feita. Está sendo repetitivo essas audiências públicas. A situação da independência é antiga. O Dr. Paulo Siner aqui colocou com pertinência a sua fala. Todas as nossas equipes de segurança competentes aqui, que graças a vocês a nossa sociedade ainda está de pé. Que se não fosse vocês, nós estávamos... Olha que situação. Mas fica assim uma reflexão que nossos secretários, na fala da colega vereadora Regina também, a gente possa se somar com o legislativo aí, que nós precisamos atender e também ver, de repente, algumas possibilidades que antigamente tinha os postos de combustível que acolhiam as pessoas, os jovens, que era antes de ser proibida a bebida em local público, né? Que foi muito importante essa lei, amenizou, resolveu muita situação, e nós temos só com esse problema na Independência ali, que é mas se nós realmente botar uma iniciativa para nós ver uma solução aí e trazer o sossego para aquela região e para aquela rua ali, que é um cartão postal da nossa cidade, sem dúvida alguma. Obrigado, vereador Gringo. Passo a palavra aos demais vereadores agora, começando pelo vereador Inharã, que pediu primeiro, depois a vereadora Ada, vereadora Eva, a senhora deseja fazer, vereador Rufa? Não? Então, temos mais duas falas e o senhor deseja? Sim, com certeza. Claro, dá sim. 3 minutos, vereador Inharã. Caro presidente Michel, secretário Gonçalves, promotor Paulo Cirne, nosso capitão Dalmoro, nosso major Jefferson, caros Edis, meu querido amigo Léo, nosso secretário Giese, a Tainá e o secretário Jorge. E os nossos assessores que estão aqui presentes e o Juca aqui registrando esse momento. É preocupante. Eu fui vítima, vereador, secretário Gonçalves, promotor. Vítima que eu digo, dia de semana, final de semana, a gente tem que aliciar a família para ir ajudar a limpar a Independência. A Independência era muito trabalho para mim, promotor. Nessa questão que o senhor fala hoje das desordens, o Léo falando com propriedade aqui, nós já batalhamos lá na Independência para, durante a pandemia, pedir prorrogação de tempo da permanência de alguns bares ali que proviam seu sustento da família, para poder ficar mais tempo, atendendo bares organizados e ordeiros que prezavam pela ordem ali na Independência. Inclusive, viu, Léo, parte sim dos proprietários orientar seus usuários que eles têm que se comportar para permanecer aquele local bonito, né? Que a gente sonha com esse local bonito, né, promotor, que hoje está com um problema sério. E eu não sei se a palavra seria piedade ou pena ou temor das autoridades constituídas na questão da organização, Major Jefferson. Porque realmente o efetivo não é suficiente. Então, a solução aqui, caros Edis, só para ilustrar, certa feita, nós, lá com o secretário Cristian, nós precisávamos detectar as lâmpadas apagadas na cidade.
promotor. Sabe o que nós fizemos? Fizemos um grupo e fomos a campo à noite para ver onde é que estavam as lâmpadas apagadas. Identificamos elas e no outro dia a equipe foi lá para corrigir. O que eu convido meus colegas, Edis? Que nós façamos uma comissão, um grupo de vereadores e vamos percorrer a Independência à noite, lá durante esses momentos. E daqui a pouco, secretário Gonçalves, nós conseguir detectar e apontar e ver o que está acontecendo, porque certamente não são os proprietários que estão causando isso, mas sim os usuários. E a gente trazer soluções, indicações para que... porque a polícia, Major Jefferson, a polícia ela é vista de longe, porque vocês estão fardados e esse povo é muito esperto, esses desordeiros. Eles veem a presença da polícia e se comportam bonitinhos, sentadinhos. Vocês se afastam e eles começam a fazer as desordens, vandalismos, destruição, as algazarras, enfim, tudo aquilo que a vereadora Ada acabou de me mostrar ali. Aquilo que o Léo falou, que antigamente era coleta de sujeira, hoje é de sangue. Então, acredito, promotor, que nós, aqui da casa, nós podemos ajudar dessa forma. E não... E vamos parar um pouco com tanto discurso e pouca ação. Acho que nós temos que partir para a ação. E eu sou um voluntário Michel, sou um voluntário para a gente montar um grupo aí, tal qual nós fizemos com a Comissão da Saúde Pública, percorrendo as unidades. Vamos também lá ver essa questão da independência em loco, né? Acredito que nós podemos montar uma comissão e ir lá, promotor, fazer isso, buscar informes para que se torne uma ação concreta de ajudar as autoridades. Obrigado. Obrigado, vereador Inharã. Vereadora Ada Cristina Munareto. Boa noite a todos. Como o tempo é curto, cumprimento de uma forma geral aqui em nome do vereador Michel, que preside essa audiência, a todos os presentes. Bom, senhoras e senhores, já trouxe esse assunto à tribuna mais do que uma vez. A semana passada, inclusive, trouxe vídeos da Capitão Jovino. E eu trouxe, não sei se o Juca pode mostrar aí, Juca, mas eu trouxe o que o vereador, o que o Léo Duro falou, né? Do sangue, não sei se está aparecendo aí. Mas, aqui estão as imagens que o pessoal ali da Independência já me passou mais de uma vez, de que não são mais cacos de vidro, mas sim sangues e até corpos, né, que são recolhidos ali. Essa vereadora não tem medo, promotor Cirne. Essa vereadora não tem medo. E se precisar propor alguma coisa nesta casa que venha de encontro a alguns interesses que não são das pessoas do bem, esta vereadora se dispõe a propor. Estou à disposição. Porque o negócio é o seguinte, se hoje tem pessoas que não estão nessa audiência pública, é porque foram ameaçadas de morte por pessoas que têm interesses espúrios naquele lugar. Foram ameaçadas de morte, Major Jefferson. E pessoas de bem têm medo, porque tem o que temer, tem família para cuidar, para sustentar. E vagabundo não tem. E é vagabundo que faz isso. Então eu me coloco à disposição do que for necessário. Não preciso ser simpática a ninguém, a não ser as pessoas de bem. Parabéns pelas suas colocações. Acho que temos sim que começar lá pela raiz, que é a concessão dos alvarás. Já falamos isso em outra oportunidade, quando do projeto da liberação da venda de bebida para consumo na calçada, ali dentro dos recintos. Falamos isso com os secretários, que nós não podemos conceder alvarás embaixo de um prédio de 30 andares para um bar que tu sabe que vai ter um movimento, que vai ter bagunça e que vai gerar incomodação. Então, assim, acho que nós precisamos rever, se isso for necessário, contem comigo, né?
Às vezes a gente não quer ser antipático. Eu sou a favor da liberdade econômica, promotor. Porém, a minha liberdade acaba quando começa a do meu próximo, que precisa dormir para acordar às 5 da manhã para trabalhar no outro dia. Então, nós precisamos falar sobre isso. E eu estou aqui à disposição. Obrigada. Obrigado, vereadora Ada. Para mais uma fala do secretário Giese. Francisco, por favor, o microfone. E aí depois eu também quero fazer o uso da fala rapidamente para concluirmos. Secretário. Obrigado, vereador Michel. Fala Desculpe, Não, imagina. A parte que eu pedi fora de hora, né? Mas queria lhe saudar todos os componentes da mesa que já foram nominados. Uma saudação aos vereadores, obrigado pelo convite, pela oportunidade e parabéns à Câmara de Vereadores por mais uma vez promover um espaço de discussão, de debate e de colocação de ideias. Eu gostaria primeiro de informar que a partir da audiência pública promovida pelo Ministério Público, Dr. Paulo Cirne, o prefeito Pedro assinou hoje um parecer autorizando a criação de uma comissão interna na prefeitura para debater essa problemática, especialmente da Rua Independência, que é o objeto, o foco da nossa conversa hoje. E nos próximos dias, então, várias secretarias terão que designar pessoas para se dedicarem, né, a um grupo de trabalho para discutir isso que está sendo posto aqui. Então, é uma resposta do Executivo que certamente vai manter esse diálogo com os outros atores do processo, Câmara de Vereadores, a Brigada Militar e certamente os empresários, né, para que a gente possa pensar no todo. E aí eu gostaria apenas de, já me encaminhando para o final, assim, eu acho que primeiro dar essa informação que eu considero muito relevante, muito importante, mas também gostaria de chamar a atenção que em 45 dias, mais ou menos, estou imaginando um número aqui, é a terceira vez que nós nos reunimos para falar de dois assuntos, de dois pontos focais da nossa cidade. E me vejo na obrigação de chamar a atenção que nós, como sociedade, que nós pensemos para mais do que isso. Porque a Independência não é uma ilha. A Capitão Jovino não é uma ilha. E nós sabemos, a Brigada muito melhor do que nós, a Guarda Municipal muito melhor do que eu, que sou secretário de Planejamento, que a gente vai andando atrás desses movimentos, que uma hora estão na Capitão Jovino, uma hora estão na Independência, uma hora estão no Central Park, uma hora vão estar no Cidade Nova, uma hora estarão aonde a gente não imagina, e de repente eles vão voltar e vão fazer o circuito de novo. Então também cuidarmos para nós não legislarmos para o local. Senão daqui a pouco a nossa dificuldade, que já é muito grande de fiscalizar, vai piorar. Porque nós não vamos fiscalizar o todo com uma regra única. Nós vamos fiscalizar cada ilha de acordo com o regramento que se estabeleceu para aquela ilha. Então, nós temos que olhar para a cidade e entender que o problema não é... espero que vocês compreendam a minha fala. O problema não é exatamente a independência. Porque esse tipo de atitude acontece em outros lugares. Neste momento, a gente tem uma evidência maior na independência, por diferentes razões, que já foram muitas delas mencionadas aqui, muitas talvez relacionadas, inclusive, ao tipo de estabelecimento que se estabelece, mas a nossa legislação permite que esse mesmo tipo de estabelecimento se coloque em outros lugares da cidade. Bom, eu não estou aqui dizendo que nós temos que proibir muito, antes pelo contrário, nós temos que discutir o todo, e inclusive questões ligadas à formação dos nossos jovens, a questões culturais, porque talvez a gente não se deparasse com isso antes, enquanto esses jovens não vinham para o centro da cidade. Mas essas coisas não aconteciam nas periferias da nossa cidade? E daí podia, né? Não pode também. Então nós temos que olhar a questão da segurança, da violência na noite, da importunação para toda a cidade e para todos. Porque senão eu vou resolver o meu
e daí amanhã é a ADA que está se incomodando. Então, mais importante da minha fala não é essa parte final, mas sim, eu acho que a comunicação de que a Prefeitura está, o Executivo Municipal está convicto de que precisa atuar a partir da provocação do Ministério Público. O promotor Paulo Cirne tem sido incansável nessa discussão, e isso é muito importante porque nos coloca em rota de diálogo, doutor Paulo Cirne, e especialmente de proposição de melhorias para todos. Muito obrigado. Obrigado, secretário Giese. Ada, pode controlar o meu tempo para mim? Enquanto eu... 3 minutos. 3 minutos. Bom, eu quero também fazer o uso da fala aqui, cumprimentando já mais uma vez os presentes e agradecendo pelos relatos, pelas contribuições de cada um. Dizer que a nossa comissão está à disposição, sim, para o doutor Paulo Cirne, secretário de Segurança e autoridades aqui da Brigada, para nós pensar junto soluções, junto com a Câmara de Vereadores, nós, seja a modificação da legislação existente, vigente, seja especificadamente com relação à questão dos alvarás, nós estamos aqui para construir em conjunto e atender às necessidades. Também é importante, eu quero deixar para os vereadores esse documento que foi fruto também dessa audiência pública e também da comissão que será criada pelo secretário, que foi fruto de uma importante reunião realizada no Ministério Público no dia 4 e 5, né? 5? Acho que foi no dia 4 de julho, que tiraram vários encaminhamentos, então é importante nós, vereadores, ter posse desse documento aqui, ter conhecimento das ações que foram encaminhadas, para que a gente possa, quanto Câmara de Vereadores, também se inserir nisso, né? Já estamos inseridos, mas queremos participar e se inserir ainda mais. Eu sou um frequentador da Independência, dos bares, dos restaurantes, eu gosto muito de ir no Boca, gosto de ir no Mactube, no Batatas, no Sushi, e sempre estou dentro dos estabelecimentos, em vários lugares ali. Trabalhei também em muitos lugares ali. Acima de ser frequentador, eu também sou um trabalhador da noite, quem me conhece sabe. Quanto tempo ainda, vereador? Mais um tempinho. Então, eu quero dizer assim que realmente é muito triste as cenas que a gente vê, essas que a vereadora Ada trouxe e outros que acontecem diretamente. Não são todos os estabelecimentos, são 2, eram 3 estabelecimentos ali, eu não vou citar os nomes, mas eram 3 estabelecimentos que causavam perturbação, e agora um fechou, tem 2 ainda ali que são um problema, e que a gente precisa intensificar a fiscalização nesses estabelecimentos, da mesma maneira que são fiscalizados os demais que trabalham de forma correta. Outra questão também que eu queria dividir com o vereador Colucci é um planejamento dos containers, que os containers de lixo tem 9 containers na transversal, num ponto só em específico. Eu peço que, já fiz pedido de providência, outros vereadores fizeram pedido para que esses containers sejam remanejados para outros locais, e principalmente um imóvel ali que está abandonado, está em aluguel, esse imóvel ele está servindo para consumo de drogas, está servindo também como foco de mosquito da dengue e para esconderijo de meliantes que porventura cometem crimes e vão para o imóvel da transversal ali. Então, acho que especificadamente precisa ser tomada atitude com relação a isso também, e nós queremos nos inserir ainda mais nessa discussão, promotor e secretário Darcy, para tentar buscar soluções efetivas para os moradores e também para os comerciantes que trabalham e querem trabalhar de forma correta. Obrigado. Feito, então, a conclusão da fala, eu queria só, se mais algum membro da mesa deseja fazer uma conclusão, ok, tudo certo, então declaramos encerrada essa audiência pública, ela foi gravada. Quero agradecer a Carla também, que é a nossa assessora, a comunicação, e seguimos trabalhando sempre para produzir resultados expressivos para a nossa comunidade. Muito obrigado. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos.
Câmara de Vereadores de Passo Fundo.